Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde iremos continuar nossos estudos a partir do objeto de conhecimento relacionado a indicadores de saúde. Acompanhe aí. Aula 4, segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. Ao ver, por exemplo, um vídeo, como o que eu irei passar para vocês aqui, não se assuste, porque na aula passada nós falamos que as vacinas são feitas do próprio vírus ou do próprio antígeno. Então, ao ver o vídeo aqui, nós conseguimos destacar que a vacina será e fará parte de um processo de imunização. Essa imunização irá acontecer quando o nosso próprio corpo irá receber um vírus, por exemplo, que está atenuado ou parte desse material genético do vírus para que o nosso corpo comece a produzir os anticorpos. Assim aconteceu, por exemplo, com as vacinas da Covid. Veja que a pessoa, quando é vacinada, seu organismo detecta essa substância. E a substância relacionada à vacina produz uma defesa, conhecida como anticorpos. Esses anticorpos permanecem no organismo e evitam que a doença ocorra no futuro. Ou seja, a pessoa desenvolve imunidade contra a doença que foi vacinada. Dessa maneira, nós temos que as vacinas são, anote e marque, as vacinas são produtos biológicos que estimulam a defesa do corpo contra alguns micro-organismos. Exemplo, vírus e bactérias, que provocam doenças. Podem ser produzidas a partir de micro-organismos enfraquecidos, mortos ou a partir de seus derivados. Ou seja, se eu for vacinado, por exemplo, contra a dengue, é bem provável que meu corpo, no processo de vacinação, receba naquela vacina uma parte ali do vírus da dengue que está morto ou atenuado. A partir desse momento, os meus linfócitos reconhecem aquela célula invasora como antígeno e como inimigo e começam a estimular o nosso sistema, no caso aqui do meu sistema imunológico ou imunitário, a produzir células de defesa. Dessa maneira, futuramente, se eu for picado por um Aedes aegypti, eu já vou ter o meu sistema imunológico preparado para combater aquele vírus. Dessa maneira, nós temos aí como maior quantidade de pessoas imunizadas, vai ser menor a chance da doença desenvolver na comunidade. Ou seja, muitas doenças já foram, inclusive, erradicadas graças ao processo de vacinação. Vale ressaltar que vacina é diferente de soro. A gente vai reforçar isso na nossa aula também. Nós também temos a vacina contra paralisia infantil, que até a presente data é considerada erradicada no Brasil até o ano lá, a partir de 1989 até a presente data. No entanto, a falta de vacinação pode promover que essas doenças voltem a circular, como é o caso, por exemplo, do sarampo, que havia sido erradicado nas Américas desde 2016 e cujo vírus causador volta a circular a partir de meados do ano de 2018, surgindo novos casos da doença, inclusive gerando mortes. Você também pode acompanhar no seu material de apoio o vídeo e o link sobre vacinação para aprender um pouco mais. Pois bem, já os soros, conforme a gente falou na aula anterior, eles vão ser responsáveis por não promover uma imunização ativa, uma vez que nesse caso são inoculados anticorpos, ao contrário da vacina. Na vacina são inoculados antígenos. No caso do soro, são inoculados anticorpos previamente produzidos
em um outro organismo, que inclusive pode ser um cavalo. Nos casos dos soros, dizemos que ocorre a imunização passiva. Como assim, professor? O Instituto Butantan, por exemplo, que trabalha com a produção de soros, ele vai inocular num animal, que pode ser o cavalo, um equino, o veneno de uma cascavel. E a partir disso, estimular aquele corpo a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Dessa forma, a partir do processo de extração e de vários processos, se extrai e produz o soro antiofídico contra a picada de cascavel. O soro ele é muito específico para aquela picada. Então, uma vez que você é picado na sua comunidade, na sua fazenda, próximo onde você mora, seria necessário identificar o tipo de serpente que te picou, para que você tome o soro específico contra a picada daquela serpente. Perfeito? Conseguem compreender? Acredito que sim. Voltando para cá, nós vamos dar ênfase novamente e agora usar o Instituto Butantan para fazer e reforçar a diferença entre vacina para soro. Pois bem, a vacina é usada na prevenção. Guardem isso com vocês. A vacina contém o vírus inativo ou atenuado. Segunda informação importante. A vacina é importante para a imunização ativa. Isso pode aparecer na sua prova. A vacina é produzida através de antígenos pelo seu próprio organismo. E, por fim, a vacina tem seu tempo de ação duradouro. Apesar do slide estar diferente da aula anterior, ele reforça justamente o que a gente viu na aula anterior. Já o soro é usado na cura. Na cura. O soro contém anticorpos previamente produzidos em um outro organismo, como o caso que a gente deu aí como exemplo do cavalo. Ele faz parte da imunização passiva. Guardem esse nome no seu coração. O soro vai ser produzido e ter nele a sua constituição anticorpos. E por fim, nesse slide, inclusive aí de São Paulo, o seu tempo de ação é temporário. Então observem que tudo que a gente colocou aqui do soro tem um ponto de contrapartida com a vacina. Perceba e anotem a diferença de soro e vacina no seu caderno. Continuando. Uma forma segura e eficaz de salvar vidas vai ser relacionada à vacina. Então, haja visto que nós devemos ser vacinados. Então, quando a gente é vacinado, a gente não está apenas protegendo contra nós mesmos, mas também protegendo quem está ao nosso redor. Algumas campanhas que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, para vocês terem noção. A campanha, no caso aqui, contra a poliomielite, que aconteceu lá na prefeitura de Várzea Paulista. E eu tenho aqui, inclusive como personagem, como mascote do SUS, o Zé Gotinha, né? Que aí estimulava, inclusive, as crianças a vacinarem contra a poliomielite. Já a segunda campanha de vacinação, que está aí aparecendo para vocês, é a campanha de vacinação contra a Covid-19. No caso aqui, foi extraída da Prefeitura de Dourado, tá? Então, a gente tinha, inclusive, a campanha da primeira e da segunda dose, tá? E para crianças acima de 6 anos. E a terceira campanha que eu trouxe como exemplo para vocês aqui é a campanha de vacinação muito recente, de 2024, que é contra a influenza, o vírus da gripe. Vacinar é proteger-se. Outras campanhas de vacinação também podem ser pesquisadas por vocês na internet e na cidade que você mora. Então, fique atento, fique atenta às campanhas de vacinação para a sua prevenção, para conservar a sua saúde e proteger também a quem você ama. Voltando para cá, nós temos ainda no nosso material de apoio que os tipos de imunização que nós estamos trabalhando aqui, nós iremos ver agora.
Lembrando a vocês que a imunização possibilita o corpo de defender-se melhor contra doenças causadas por certas bactérias e vírus. Não necessariamente precisa ser por uma injeção, pode ser por uma gota, como por exemplo o caso do Zé Gotinha. A imunidade do corpo de se defender contra doenças causadas por agentes infecciosos é denominada imunização. Artificial, quando ela é de forma não natural, já ela, do seu próprio corpo, ela é natural. Através da vacinação, as pessoas são imunizadas contra algumas doenças. Todas as doenças têm vacinas? Ainda não. Então, dessa forma, você deve ficar atento. Comunidades, por exemplo, e países que as vacinas são amplamente utilizadas, muitas doenças eram comuns e fatais, como é o caso da poliomielite e da difteria. Mas hoje, graças às vacinas, estão sob controle. Uma das doenças, no caso da varíola, gravem esse nome, foi erradicada pelo processo de vacinação. E as vacinas têm sido muito eficazes na prevenção de algumas doenças sérias e melhoria da saúde mundialmente. A imunidade, anotem, é uma palavra derivada do latim que significa o termo para referir-se que a pessoa era livre para pagar seus impostos aos senadores romanos. Olha que interessante. O termo imunidade, na atualidade, refere-se à capacidade, agora grave no seu coração, do corpo de reconhecer agentes estranhos e provocar uma resposta contra o agente, evitando que ele cause danos. E por fim, na aula de hoje, nós finalizamos que o sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante a nossa proteção. Ele é constituído por diferentes órgãos, tecidos e células que atuam na defesa do nosso próprio organismo. Pois bem, chegamos então no final da nossa aula, dando continuidade à nossa aula anterior, onde também reforçamos aqui para vocês a diferença de soro e vacina. Na nossa próxima aula, nós também vamos ver um pouco da história do processo de vacinação. Será que sempre foi assim? Da forma que é hoje? Ou será que as pessoas foram contra o processo de vacinação? Você vai ver que durante a nossa história, nós vamos percorrer também no processo da criação, da produção de vacinas e nomes importantes de cientistas que contribuíram, corroboraram para o processo de saúde pública mundial e também nacional. Um grande abraço para você, te espero na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Até mais, tchau, tchau!